teste do IELTS, ele não vai te fazer pergunta de gramática. Você não vai chegar lá e vai ter assim, qual é a preposição correta para usar nesse caso? Ou qual a conjugação do verbo deve ser usada? Não existe isso no IELTS. Simon, na minha metodologia, sabe o que eu falo para você? Não estude gramática. Não fique estudando livro de gramática. Isso aqui, ó, livro de gramática. Não estude livro de gramática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um Café com o IELTS. Enquanto eu tomo o meu café, eu te ajudo a responder as maiores dúvidas sobre o teste do IELTS. Se você não me conhece, eu sou o Simon e o que eu faço aqui na Blimey English é te ajudar a passar no teste do IELTS, te ensinar a passar no teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha inglês avançado. Como que funciona essa live aqui, né? Essa semana, todo dia eu tô fazendo essa live aqui, que é o Café com o IELTS. E aí, logo que termina a live, eu coloco lá nos meus stories uma caixinha de perguntas para que você possa mandar as suas dúvidas lá. E aí, no dia seguinte, na live seguinte, eu venho e respondo elas com mais profundidade, né? Durante o dia eu até consigo responder algumas ali para vocês, mas aqui na live é o momento que eu pego e eu realmente aprofundo ali nas suas dúvidas, tá? Então, se você tá com uma dúvida durante o dia, manda lá na caixinha de pergunta que na live de amanhã eu vou responder. Se você está aqui agora, mande a sua dúvida aqui na live, tá? Você pode digitar aqui para mim, que aí eu mesmo vou pegando e vou ajudando vocês aqui. Espero que você esteja com a sua xícara de café aí, que nem eu, que você já tenha ido à sua academia, tenha feito o seu exercício, a sua caminhada, qualquer coisa, que nem eu. E aí agora a gente vai passar aqui um momento trabalhando sobre as questões do IELTS, tá? Quero te dizer outra coisa. Já para você já ficar sabendo. Hoje à noite, hoje é quarta-feira, né? E não sei se você sabe, mas toda semana eu faço aqui na live, na Blimey English, pelo menos 2 lives com vocês. Uma da segunda, que eu faço correção de redação do IELTS ao vivo, e a outra que é na quarta-feira, hoje, que é uma live de simulados de speaking. Mas essa semana eu tô fazendo live todo dia. E aí, eu tô fazendo essa aqui agora. Nós vamos ter de noite a nossa live de simulados de speaking, que você vai ter a oportunidade de ver como que funciona o teste de speaking do IELTS. E logo depois da live do speaking, eu vou fazer uma entrevista com uma aluna faixa preta. Se você não sabe o que é um aluno faixa preta, são aqueles alunos que eles vão além da nota 7 no teste do IELTS. Eles tiram só de 7,5 para cima nas habilidades do IELTS. Eles são realmente alunos que vão além do normal, né? Porque são notas altíssimas que eles pegam ali. E hoje eu vou conversar com o Ellen para poder saber um pouco mais da história dela. Vamos lá? Vou puxar as perguntas aqui. Eu vou fazer como eu sempre faço. Eu vou puxando uma pergunta lá da caixinha. E se vocês tiverem feito perguntas aqui na live, eu trago a pergunta de você também, tá? Eu vou revezando entre as duas. Deixa eu começar aqui. Deixa eu puxar a pergunta de vocês lá. Ó, essa aqui. Você também disponibiliza material para a área de enfermagem em inglês? Não, tá? O meu foco aqui é te ajudar a passar no teste do IELTS. Eu sei que o pessoal da enfermagem, né? Não sei se quem está assistindo aqui, se tem algum enfermeiro aqui assistindo, mas o pessoal da enfermagem, eu sei que eles precisam do teste do IELTS para eles poderem trabalhar fora, né? Seja aqui no Canadá, seja lá nos Estados Unidos, seja no Reino Unido, eu sei que eles precisam do IELTS. E com isso, eu te ajudo. Eu te ajudo a passar no teste do IELTS, mesmo que seu inglês ainda não seja avançado. Agora, o material sobre o inglês usado ali na enfermagem, aí não é comigo, tá? O meu foco aqui é te fazer passar no teste do IELTS, mesmo que você não tenha inglês avançado. É essa a minha especialidade. Esse inglês da enfermagem, você vai conseguir ele se expondo a conteúdos da enfermagem. Eu vou te dar uma boa orientação aqui. O que você faz? Se você tiver aí no seu celular o Spotify, ou se você tiver qualquer outro serviço de música ou de podcast, você vai lá, você vai digitar lá assim, ó, Nursing, que é enfermagem em inglês, você vai digitar lá, Nursing Podcasts. Aí vai aparecer uma lista de podcasts sobre enfermagem, eu tenho certeza absoluta. Aí é só você começar a ouvir aquele tipo de conteúdo que você vai desenvolver vocabulário sobre esse assunto, beleza? Deixa eu puxar outra aqui. Ó, essa aqui, ó. Como eu sei se estou preparada para fazer a sua imersão? O negócio é o seguinte, a imersão que eu vou fazer, que é a semana do IELTS, ela começa na segunda-feira que vem, faltam 5 dias, né? Se você
já está preparando para o teste do IELTS, ou se você vai começar a preparar para o teste do IELTS agora, a imersão é para você. A semana do IELTS é para você. Não interessa o seu nível de inglês, sabe por quê? Porque lá na semana do IELTS, eu vou te mostrar os primeiros passos de como que você vai fazer para passar no teste, independentemente do seu nível de inglês. Você vai começar a entender conforme você vai me assistindo aqui. Eu falo isso direto nas lives, nas aulas que eu coloco aqui para vocês no Instagram, lá no canal do YouTube, que o seu nível de inglês, na verdade, ele não é tão importante na hora de fazer o teste do IELTS, sabe por quê? O mais importante é que você saiba usar o seu inglês na hora do IELTS. Será que você conseguiu pegar isso aqui? Vou dizer para você de uma outra forma. Mais importante do que saber inglês é saber fazer a prova. O teste do IELTS, ele não está só testando o seu inglês. Ele está testando se você sabe fazer o IELTS. Entende? É muito específico. Então, se você está na preparação para o IELTS ou se você vai começar a preparação para o teste do IELTS agora, a semana do IELTS é para você. Se você não se inscreveu ainda na semana, vai lá no meu link da bio, clica lá e se inscreva, que começa segunda-feira que vem, daqui a 5 dias. Muito bem, vamos lá, vou puxar outra pergunta aqui de vocês. Ó, olha essa pergunta aqui, que bacana. Não sou fluente ainda. Dá para melhorar e tirar 6 no ano que vem? Ó, o 6, né? A pessoa que tira 6 no IELTS, ela tá ali quase chegando no C1, que é o avançado. Ela tá no intermediário 2, né? Que é o B2 que a gente chama. Independentemente do nível que você tiver hoje, tá? Se você tiver no 0, se você tiver no básico, se tiver ali no A1, A2, B1, é possível você chegar no B2 no ano que vem e tirar o seu 6 no IELTS. Isso é possível. O que me chamou a atenção na sua pergunta é o seguinte: não sou fluente ainda. Sabe por quê? Porque para você fazer o teste do IELTS e você conseguir a nota que você quer, para você passar no teste do IELTS, entenda aqui, gente, quando eu falo passar no teste do IELTS, na verdade o teste do IELTS não aprova ou reprova ninguém não, tá? Ele simplesmente vai dizer qual é o seu nível de inglês. Mas eu uso o termo passar no IELTS porque é fácil de entender, né? Quando você atinge a nota que você quer, você passou, você foi aprovado. É por isso que eu falo assim. Então, para você passar no teste do IELTS, você não tem que necessariamente ser fluente. É um mito você pensar assim. É um mito você pensar que você precisa ser fluente para conseguir passar no teste do IELTS. Sabe por quê? Ser fluente em inglês não é garantia de que você vai conseguir passar no teste do IELTS. Se você acredita nisso, se te disseram que você precisa ser fluente para passar no teste do IELTS, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Não é verdade. Tá? Talvez seja uma boa notícia para você, né? Porque você não tem a fluência talvez ainda e agora você sabe que você pode passar no teste do IELTS. Vou te dar um exemplo aqui. Se você for na rua ali, eu moro aqui no Canadá. Se eu for ali no Canadá e pegar um nativo ali, falar assim, vem cá, faz um simulado do IELTS aqui para mim. Faz um teste do IELTS aqui para mim. Você sabe qual é a nota que um nativo geralmente tira no teste do IELTS? A média de um nativo é 6,5. Nativo. Você vai falar que ele não sabe inglês? Você vai falar que ele não é fluente em inglês? É claro que ele sabe inglês. É claro que ele é fluente em inglês. Ele é nativo. A diferença é que ele não sabe fazer o teste. Entende? Isso é muito forte. Não caia nessa de achar que você precisa ser fluente para fazer o teste do IELTS. Até porque, olha você como que cai por terra esse argumento aí. Quem tá aqui na live, você já sabe a nota que você precisa fazer o teste do IELTS? Se você souber, escreve aí pra mim. Só pra eu saber, vocês que estão aqui na live. Você sabe a nota que você quer no teste do IELTS? Talvez sua nota seja um 7, talvez a nota que você queira seja um 6, talvez você precise até de uma nota mais baixa, um 5, para conseguir uma oferta de trabalho, uma oferta de emprego, seja aqui no Canadá, no Reino Unido, na Austrália. Se você sabe sua nota, manda aí pra mim. Por que eu tô falando isso? Porque quem precisa, por exemplo, de uma nota ali 5, de uma nota 6, essa pessoa não tem a fluência ainda. Nota 5, nota 6 não é fluente em inglês. Mas, se ela for lá e conseguir a nota 5, conseguir a nota 6 que ela precisa no IELTS, ela não conseguiu o que ela queria? Ela não conseguiu o que ela queria? Conseguiu. Então pronto, pô. Você não precisa ser fluente para passar no IELTS. Para com isso. Você precisa pegar a nota que você quer. E para pegar a nota que você quer no teste do IELTS, não depende do seu nível de inglês. Sabe do que depende? Depende de você fazer o que tem que ser feito para pegar aquela nota. Simples assim. Simples assim. Tá? Essa é que é a grande questão. Então,
dá para você tirar 6 ano que vem? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Nós estamos aqui em outubro. Se você tiver no zero hoje, no zero, se você fizer o que tem que ser feito, dá para você tirar até mais que 6 no ano que vem. Só que você tem que fazer o que tem que ser feito. Essa é a grande questão. Beleza? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver. Acho que alguém fez algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. O Hector ali, ó. Hector ou Hector, não sei se estou pronunciando seu nome certo, tá? Me desculpa se estiver errado. Tipo a galera fazendo vestibular, concordo, em português. Exatamente, cara. É exatamente isso. É igual o vestibular e igual o concurso. Eu não sei se vocês que estão aqui já fizeram algum concurso, né? Mas eu, quando eu estava no Brasil, eu era servidor público. Então, eu fiz concurso. E eu estudava para a Polícia Federal lá no Brasil. Eu queria ser policial lá. E quem estuda para concurso, quem estuda para vestibular, sabe muito bem o que é isso aqui que eu tô falando. Não basta só você saber a matéria que vai cair na prova. Você tem que saber fazer a prova. O IELTS é a mesma coisa. Não basta só você saber inglês. Você tem que saber fazer a prova. Ah, Simon, mas eu sou muito avançado de inglês. Beleza. Vai lá e faz o teste sem saber fazer a prova. O mais provável, as chances são que você não vai conseguir a nota que você quer. Não é sobre saber inglês, é sobre saber fazer o teste. É exatamente isso aí, Hector. Exatamente. A Nascimento Rocha falando assim, para job offer é 5, depende do programa, tá? É bem comum que nota 5 seja para job offer, na maioria deles, tá? Pelo menos aqui no Canadá, até onde eu sei. Muito bem, vou puxar aqui outras perguntas de vocês. E aí o que eu falei, se você tiver uma dúvida, pode mandar ela na live aqui para mim, que eu vou alternando, tá? Entre as perguntas da caixinha e as dúvidas de vocês, beleza? Deixa eu ver aqui. Ó, essa pergunta aqui, ó. Qual a parte mais difícil do IELTS? Ó, eu acho que eu falei um pouco disso ontem na live que eu fiz sobre writing, né? Eu fiz uma live ontem sobre writing. E aqui é o seguinte, eu não posso virar para você e falar assim, a parte mais difícil do IELTS é o speaking. A parte mais difícil do IELTS é o listening. Não posso, sabe por quê? Porque cada pessoa tem uma dificuldade. Qual é a parte mais difícil para você? Quer ver? Só fazer um teste. Vocês que estão aqui na live. Escreve aqui para mim. O que você acha que é a parte mais difícil do teste do IELTS? Só pra gente fazer o teste só com vocês que estão aqui na live. Para você que está aqui na live, o que é a parte mais difícil do IELTS? Escreve aí para mim. Eu não posso virar para você e falar assim, essa é a parte mais difícil, aquela é a parte mais difícil, porque cada pessoa tem uma dificuldade. Cada pessoa já vem de um background ali de estudos. Cada pessoa tem uma facilidade em alguma parte. Olha ali, ó. A Rebeca tá falando que para ela o mais difícil é o listening. O Silvano falando que para ele o mais difícil é o writing. Olha aqui, já tem duas respostas completamente diferentes. Olha, ó. Daniele também falou que é o writing. Nascimento Rocha também falou que é o writing. Existem partes que são dificuldades comuns de todo mundo, mas cada pessoa tem uma dificuldade. Tem gente que vira e fala assim, reading eu não preocupo, Simon, a leitura, né? Reading eu não preocupo, porque o reading é a parte mais fácil do IELTS. Será que é mesmo? Ou será que é para você? Entende? Já tive alunos que tinham inglês avançado. Alunos com inglês avançado. Que a pior parte deles era o reading. A pior parte deles no teste era o reading. Sabe por quê? Não é porque eles não sabiam inglês. É porque eles não conseguiam manejar o tempo. Não sei se você sabe, mas no teste do reading você tem 60 minutos para resolver o teste do reading. E eles não conseguiam fazer as tarefas ali em 60 minutos. Então você começa a perceber que o teste do IELTS não é só sobre você saber inglês, mais uma vez. É sobre você saber fazer o teste, você tem que manejar o tempo. Talvez a sua dificuldade nem seja o inglês em si, mas seja fazer a prova. Então quando eu recebo uma pergunta dessa, ó, a pergunta sumiu. Que doideira. Deixa eu colocar ela aqui de novo. Aqui, ó. Coloquei já. Sumiu a pergunta, que doideira. Quando eu vejo uma pergunta dessa, qual a parte mais difícil do IELTS? Minha resposta é depende. Qual é a parte mais difícil para você? Aí a gente vai trabalhar em cima dessa dificuldade com técnicas. As técnicas que existem, né? As técnicas que existem lá dentro do IMC, do meu método, são técnicas para resolver essas dificuldades. Entende? Óbvio que eu posso pegar e falar assim, na minha opinião técnica, a parte mais complexa do teste é o writing e o speaking. Por quê? Porque ali é o momento em que você tem que produzir informação para o seu examinador. Quando você está lá no listening e no reading, você está
recebendo informação, né? Você está lá ouvindo e no reading você está lendo. No writing and speaking, você tem que produzir informação. Então, é mais complexo, mas não significa que vá ser o mais difícil para você. É por isso que a gente tem que estruturar a sua preparação, saber qual é a sua dificuldade e atacar ali, beleza? Deixa eu passar aqui para a próxima. Acho que alguém mandou algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Ó, Kátia Leal. Quanto tempo precisa estudar para passar? Kátia, seguinte, para eu poder te responder essa pergunta, eu preciso saber qual é a nota que você quer e qual é o nível que você tá. Ou qual é a nota que você quer e quanto tempo você tem para poder estudar. Sem essas variáveis, eu não consigo te ajudar, tá? Porque cada pessoa vai ser diferente. Se você quer uma nota mais alta e você está num nível mais baixo, você vai precisar estudar mais tempo. Se você quer uma nota mediana e você está num nível mais próximo, você vai precisar estudar menos. Se você quer uma nota mediana, mas você não tem muito tempo por dia, você vai precisar estudar durante mais tempo, entende? Então, para fazer esse cálculo, eu preciso saber a nota que você quer tirar no teste do IELTS e quanto tempo você tem por dia ou quanto tempo você quer tirar essa nota, beleza? Aí eu consigo te ajudar. Se quiser até me mandar aí, eu te ajudo. Nascimento Rocha, que dia tem um simulado de speaking? Hoje! Olha aí, que sorte a sua. Hoje é o dia que eu faço a live de simulado de speaking, tá? Vai ser às 7 horas do horário de Brasília. E aí até falei já no início da live, logo depois da live de simulados eu vou ter uma entrevista com uma aluna faixa preta, que é a Ellen. Vou entrevistar ela, como ela fez a preparação dela, para ela poder tirar notas acima do 7 no IELTS. Acima do 7, as notas dela. Beleza? Deixa eu ver aqui... do Sertão pro Canadá. Ó, que bacana o nome do seu perfil, que massa. Gostei desse aí, do Sertão pro Canadá. Writing and Speaking, o que se refere ao output? É exatamente aquilo que eu estava falando. O Writing and Speaking são as modalidades que você tem que produzir conteúdo para o seu examinador, né? Você tem que falar ali, é diferente. Vamos lá, puxar outra pergunta da caixinha. Se você tiver a sua pergunta, pode mandar ela aí que eu vou alternando entre elas aqui, beleza? Deixa eu ver... Nossa, essa pergunta aqui é muito boa. Olha só. O que eu devo estudar de gramática para o IELTS? Presta atenção no que eu vou te falar. Presta bem atenção no que eu vou te falar. O teste do IELTS, ele não vai te fazer pergunta de gramática. O teste do IELTS não vai te fazer pergunta de gramática. Você não vai chegar lá e vai ter assim, qual é a preposição correta para usar nesse caso? Ou qual a conjugação do verbo deve ser usada? Não existe isso no IELTS. Não existe isso no IELTS. Simon, na minha metodologia, sabe o que eu falo para você? Não estude gramática. Não fique estudando livro de gramática. Isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui, ó. Livro de gramática. Não estude livro de gramática. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que você provavelmente conhece passaram a vida inteira estudando gramática. E provavelmente você conhece um monte de gente que não consegue falar na vida real. Presta atenção no que eu vou te dizer. A gente tem que aprender gramática. Aprender gramática é diferente de estudar gramática, de estudar livro de gramática. Quando você pega um livro de gramática para estudar, você aprende gramática? Sim. Mas é só assim que você aprende gramática? Não. Não. Para mim, não é nem de longe a forma mais eficaz de aprender gramática. Para você aprender a gramática de forma eficiente, eficaz, você tem que usar o idioma. Você tem que ficar exposto ao idioma. É por isso que eu falo tanto da exposição guiada, que é você ficar exposto ao idioma de uma forma guiada, que você sabe o que você tem que fazer. Você vai aprender a gramática naturalmente. Naturalmente. A gente tem que aprender gramática. Isso a gente tem que aprender. Mas existem várias formas de aprender gramática. E estudar livro de gramática não é nem de longe a mais efetiva delas. Então, se você está aí na sua preparação para o teste do IELTS, sofrendo com a gramática, eu só te digo uma coisa. Esteja lá na semana do IELTS. Esteja lá na semana do IELTS na segunda-feira. Na aula de segunda-feira eu vou falar os 3 erros que te impedem de passar no teste do IELTS e eu acredito que você vai ter uma surpresa nessa aula, tá? Então, quando eu perco essa pergunta aqui, o que eu devo estudar de gramática para o IELTS? Não estude gramática. Não estude gramática.
Se você fizer a exposição guiada da forma que eu falo para você fazer, da forma que eu te oriento a fazer, você vai, certeza absoluta, aprender gramática. Aprender gramática é diferente de estudar livro de gramática. E sabe por que eu te falo isso aqui? Eu até vou ver se eu consigo achar depois esse episódio de podcast que eu ouvi. Eu estava ouvindo dois professores de inglês conversando sobre temas gerais. E aí eles chegaram nesse ponto, alguma forma lá de gramática. Eu não sei se você sabe. Isso eu estou falando para você. Eu não sei se você sabe. Mas aqui no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, eles não estudam gramática na escola. Você sabia disso? Que não tem essa matéria, gramática. Eles não estudam. Se você chegar para um nativo, eu te desafio, chega para um nativo que você conhece e pergunta para ele o que é um phrasal verb. Pergunta para ele o que é um present perfect. Muito provavelmente ele não vai saber o que é. Agora, isso significa que ele não sabe usar phrasal verbs? Isso significa que ele não sabe usar present perfect? Não. Ele sabe e ele sabe muito bem. Tá vendo como que é diferente você ficar estudando o livro de gramática e você aprender gramática? São coisas totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Beleza. Deixa eu ver aqui. Acho que tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez aqui. Ó, Nascimento Rocha. Qual a diferença entre o IELTS para o college e o IELTS para job offer? Seguinte, o IELTS para o college, que é o IELTS na versão academic, é para quem quer estudar, tá? Se você vai fazer um college, se você vai fazer university, se você vai fazer mestrado, se você vai fazer doutorado, o IELTS que eles vão te pedir vai ser o academic. É uma versão acadêmica, que é voltada para quem vai estudar. Se você vai fazer uma job offer, se você vai aplicar para um processo de imigração, provavelmente o IELTS que eles vão te pedir é o IELTS General Training. Essa é a versão genérica, a versão geral, que é para programas de imigração e outras finalidades. Essa é a diferença entre eles, beleza? Moura Sol, mas quais assuntos são mais cobrados para reforçar esses vocabulários? Que vocabulários? Não entendi sua pergunta, Sol. Será que você pode fazê-la de novo para mim? Por favor, desculpa a minha ignorância em não te entender aqui, tá? Eu acho que você estava, não sei se eu não entendi se você estava falando da gramática na hora que eu falei, que não cai questão de gramática, ou se você estava falando de vocabulário, mas eu não entendi que outro vocabulário. Se você puder repetir para mim, eu te ajudo, tá? Nascimento Rocha, qual a diferença do IELTS para o college de imigração, do college e outro para programa de imigração? Esqueci o nome. É o acadêmico, foi o que eu acabei de falar, né? O academic é para quem vai estudar e o general training é para quem vai fazer imigração. A diferença entre eles está lá no reading e no writing, tá? O listening é a mesma coisa e o speaking é a mesma coisa. O que muda é o reading, a prova de leitura, e o writing, a prova de escrita. Isso é diferente neles, tá? O IELTS acadêmico ele vai ser um pouco mais difícil, porque ele vai pegar textos, ele vai pegar tópicos que são acadêmicos, voltados para quem vai estudar, beleza? Rebeca Lopes, gramática é tenso mesmo. Gramática é foda, bicho. Todo mundo estuda isso, só gramática no Brasil. E eu te falo isso porque eu também era assim. Lá atrás, eu estudei inglês, escola pública. O que eu aprendia? Chegava lá, hoje a gente vai ver o verb to be. Hoje a gente vai ver preposição. Para. A pessoa passa a vida inteira estudando gramática e não sabe falar inglês. Quantas pessoas você conhece assim? Várias. Eu fico nervoso quando falo esse negócio de gramática, porque é algo muito incrustado na gente. A gente acha que precisa debruçar e morrer em cima do livro de gramática ali para aprender inglês. Para com isso. A gente ensina gramática para criança que está aprendendo. A criança está começando a falar. Você vai falar para ela, a regra gramatical é que você fale o verbo depois do sujeito, o sujeito depois do verbo, não importa. Não! O que você faz? Você conversa com o diabo da criança. Diabo não, você conversa com a criança, né? Depois, lá na frente, quando a criança já estiver falando, aí você vai ajustando a gramática dela. É diferente. Primeiro você dá exposição ao idioma, para depois você ajustar, né? Muito bem. Daniel, como fazer a parte do writing se eu não souber nada do tema perdido? Daniele do céu. Daniel, parece até coincidência, é impressionante uma coisa dessa. Nossa, sabe por quê? Ontem, de tarde, eu fiz uma live, uma aula para vocês, fiz ao vivo a aula, né? Exatamente sobre isso aí que você tá me falando. O tema da aula era esse aqui, ó. Olha o título da aula.
Como escrever uma redação do IELTS sem dominar o tema. Esse era o tema da redação. Ó, esse era o tema da minha aula ontem. Como escrever uma redação do IELTS sem dominar o tema. Sabe onde é que tá essa aula? Tá aqui, ó, no feed do Instagram. Então, quando acabar essa live aqui, pode ir ali no feed, vai ser uma das últimas postagens lá. Você vai ter que olhar qual que foi lá. Uma das últimas postagens é essa aula que eu fiz ontem. Fiz aqui, ó, como escrever uma redação do IELTS sem dominar o tema. Você vai se surpreender lá. A gente fica com esse medo, né? Ah, mas e se eu não souber sobre o tema que o examinador me perguntar? Para, vai lá, assiste a aula que você vai aprender a escrever qualquer redação do IELTS com qualquer tema que cair. Beleza? Olha só, vocabulário que eu digo é, por exemplo, se eles perguntam hobbies, então eu vou estudar vocabulários relacionados. Se falam muito de trabalho, de estudo, de rotina, alimentação, viagem, entendi. Agora eu entendi sua pergunta, só. Muito bem, vamos lá. Primeira coisa, eles mudam os temas de tempos em tempos, tá? Então, a primeira coisa para você é tome muito cuidado se você vai ficar decorando lista de palavras sobre aquele tema. Não faça isso, tá? Ou ficar tentando pegar todas as perguntas, sabe por quê? Você vai colocar uma energia nisso e provavelmente não vai cair aquela pergunta para você. Porque eles trocam o banco de questões de tempos em tempos. Então, você não tem garantia nenhuma de que aquela questão vai cair para você, tá? Os temas, talvez. Mas as questões você não tem. Então, não faça isso. Agora, temas, a maioria são isso aí mesmo que falou. Ó, trabalho, estudo, rotina, alimentação, viagem, filme, livro. Isso, tá? O importante não é você focar nos temas que eles perguntam. O importante é você focar em se expor ao idioma de forma abrangente. É aqui que entra o que eu chamo de exposição guiada. Sabe o que acontece? Um dos erros que eu vejo quando o pessoal começa a falar, tá bom, então vou estudar inglês para poder preparar para o IELTS. Um dos erros que o pessoal faz é começar a se expor ao idioma, né? A pessoa, tá, vou ouvir um podcast então, vou ver um filme, uma série. A pessoa vai lá e pega um podcast ou pega um livro da área que ela trabalha, da área que ela gosta. Qual que é o problema aqui? Ah, sabe, então não posso aprender inglês da área que eu gosto, da área que eu trabalho? Não foi isso que eu disse. Eu disse que tem um problema aqui. Qual que é o problema? Quando você faz isso, você só vai desenvolver vocabulário daquele contexto, porque é o que você gosta. Quando você faz uma exposição guiada de forma séria, você vai ficar exposto a tudo do idioma, qualquer contexto. Qualquer contexto. E isso, sim, vai te ajudar no teste do IELTS, porque você vai receber vocabulário variado. Você vai estar exposta a vários conteúdos de inglês. Faz sentido para você isso aqui? Tentem não focar só na área que vocês gostam. Não é que vocês não possam ouvir e ficar exposto àquilo. Pode, mas não façam só isso. Beleza? Deixa eu ver aqui se teve alguma outra pergunta. Isso, vou puxar lá da caixinha de perguntas mais uma. E se vocês tiverem as perguntas, vão mandando aí para mim. Beleza? Ó, outra aqui. Sou intermediário e preciso tirar 7 até o meio do ano que vem. Dá? Pô, dá demais. Dá demais. Só que não é de qualquer jeito que você vai fazer isso, não. Não sei se você já me viu falando isso aqui, desde o início da live ou nas outras aulas que eu já dei aqui, que tá aqui no canal. Não é o seu nível de inglês que vai te fazer tirar esse 7, não. Sabe o que vai fazer tirar esse 7? Você aprender as técnicas para aplicar na hora da prova. Por quê? Assim, você vai conseguir atingir os parâmetros que o seu examinador quer que você atinja. Aí você atinge o seu 7. É possível? É plenamente possível. Eu diria que se você está no intermediário ali e precisa tirar o 7, não precisa nem ir até o meio do ano que vem. Se você tiver fazendo o que eu falo para você fazer, da forma que eu falo para você fazer, é bem provável que você consiga sair até antes, tá? Mas tem que saber fazer o teste. Tem que saber as técnicas. Na hora do teste do IELTS, é isso que você vai aplicar. Técnica. Na hora do teste do IELTS, é técnica. É só isso. É técnica, tá? Faça a sua preparação. Siga o que eu estou falando para você fazer no direcionamento, na hora da sua exposição, na hora de treinar, na hora de se preparar. E aí, dá. É aquela frase que eu falei lá no início. Fazer o que tem que ser feito. Dá para tirar essa nota aí até o meio do ano que vem? Dá para tirar até menos. Até antes do meio do ano que vem. Mas tem que fazer o que tem que ser feito. Pronto. Muito bem, deixa eu ver aqui.
Ó, essa daqui. Vou ler da Mariana. Mariana, vou ler a sua primeiro, que eu puxei aqui, aí que eu vi que a sua já estava aqui, ó. Preciso de pelo menos o A1 até janeiro, visto de imigração. Mariana, é o que eu te falei. A gente está aqui, ó, final de outubro. Você tem novembro e dezembro. Se você precisa até janeiro, você tem 2 meses. Dá para você chegar no A1 em 2 meses e tirar a nota que você precisa no visto de imigração? Dá. Mas tem que fazer o que tem que ser feito. 2 meses não é um tempo muito grande. Por isso que eu falo, você precisa de técnica, porque o seu teste já está ali, janeiro. Janeiro, é um tempo curto. Como que você vai resolver isso? Você vai fazer sua exposição guiada da forma que eu falo para você fazer, com o máximo que você puder, e vai treinar as técnicas para você aplicar lá no teste do IELTS. Beleza? Não sei se você já está inscrita na semana do IELTS, mas se você não está, fica aqui minha orientação para você. Se inscreva na semana do IELTS, o link tá ali na minha bio, né, aqui do Instagram, porque lá na semana do IELTS, que começa segunda-feira, faltam 5 dias, lá na semana do IELTS eu vou te mostrar os primeiros passos de como você vai fazer essa preparação, beleza? Deixa eu ler aqui a pergunta que eu puxei. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou responder essa pergunta aqui que eu puxei. Se você tiver alguma outra dúvida, digita aqui, que é o momento de você digitar. Que depois dessa aqui, eu vou pegar mais uma que vocês mandaram e aí eu encerrar a live, beleza? Ó, a pergunta é essa aqui, ó. Ler em voz alta ajuda? O que vocês acham? Você que está aqui na live. Você acha que ler em voz alta ajuda você a melhorar a sua habilidade da leitura ali? O que vocês acham? Escreve aí pra mim. Vocês acham que é bom ou que é ruim você ler em voz alta? E você acha que isso melhora o seu reading ou não? Não faz efeito nenhum, não dá diferença. O que vocês acham? Só para eu ter uma noção do que vocês pensam. Escreve aí pra mim. Deixa eu ver, vai, ó. A Sócia tá falando assim que definitivamente ajuda. Na opinião dela, ler em voz alta ajuda a melhorar o reading. Ó. Érica Santos, acho que ajuda sim. A Rebeca tá falando ali que depende de cada pessoa. A Kátia já falou que acha que ajuda bastante. A Manu ali, ó, acho que ajuda. Pois é, agora eu vou te falar o que eu penso sobre isso. Ajuda, ajuda. Mas você não pode fazer só isso. Por quê? Tem uma catch aqui, tem uma pegadinha aqui quando você pratica só isso aí. O que acontece? Se eu pegar um livro ali atrás e eu começar a ler o livro em voz alta, o que eu vou fazer? Eu vou praticar a minha pronúncia, né? E isso é muito bom. Não só para o reading, porque eu estou desenvolvendo ali o meu ritmo da leitura, mas também para o meu speaking, para eu poder pronunciar e exatamente do sertão para o Canadá. Exatamente. Eu vou podendo checar a minha pronúncia. Mas, quando eu leio em voz alta, eu perco a fluidez da minha leitura. Eu perco a fluidez da minha leitura. Me diga aqui, quando você lê em voz alta, você não lê mais devagar? Para pensar aí. Quando você está lendo em silêncio, você lê rápido, né? Ou mais rápido. Quando você lê em voz alta, você lê mais devagar. Não é assim que funciona? Por quê? Você tem que pronunciar, você tem que formar as palavras ali, e o nosso raciocínio é muito mais rápido do que a nossa boca. Então você acaba lendo mais devagar, você perde na fluidez. E aí, se você não lê em silêncio, você não vai conseguir desenvolver sua fluidez tão rápido quanto você poderia desenvolver. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ler em voz alta? Sim, mas você também tem que ler em silêncio. Por quê? Quando você lê em silêncio, aí é o contrário. Você não tem experiência da pronúncia, você não tem experiência de pronunciar a palavra, mas você ganha muito na fluidez. Então, orientação para você aqui. Treine a leitura em silêncio e treine a leitura em voz alta. Não é um ou outro, é um e outro. É um e outro. Inclusive, faço aqui para você um desafio. Faz o seguinte, depois que acabar essa live aqui, ó, vai lá, se você tem um livro aí na sua casa em inglês, pega ele. Se você não tem, entra na internet, acha qualquer coisa lá para você ler. Uma página. Você vai pegar o seu celular, vai colocar lá na frente assim e vai se gravar lendo. Não precisa mandar esse vídeo para mim, para ninguém. É só para você guardar, não é para ninguém. Só guarda esse vídeo. Filma lá, você lendo uma página em voz alta e guarde.
Daqui, e você continue fazendo a leitura, né? Óbvio que aqui eu tô só falando para você o que você vai fazer. Tem a aula minha que eu explico como que você vai fazer a leitura e tal, pro IELTS. Continue fazendo. Daqui a 3 meses você pega e se grave de novo. Se você tiver feito isso que eu te falei, de ler em silêncio, ler em voz alta e ficar exposto da forma que eu falo, você vai ver que você está lendo de uma forma muito melhor, muito mais fluida, mesmo em voz alta. Por quê? Você ficou exposta e você fez ali leitura em voz alta, em silêncio, em voz alta, em silêncio. Isso vai melhorar a sua leitura, beleza? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Deixa eu ver a da Jéssica aqui. E aí eu encerro a live. Jéssica, quais livros para ler quando se está no A2? Jéssica, é o seguinte. Primeira coisa, eu vou te passar aqui um livro para você poder ler no A2. Mas você tem que entender que o livro que você quer ler, talvez ainda que ele não seja no seu nível, ele seja um pouco mais avançado, vá nele. Porque a sua vontade de ler aquele livro, ela vai ser maior e vai te fazer persistir. Ah, mas vai ser mais difícil. Claro que vai ser mais difícil. Você não está naquele nível. Mas não significa que seja impossível. Entende? Quando eu comecei a me preparar, lá em final de 2018, eu não sei se vocês sabem disso, mas durante a minha preparação lá, no ano de 2019, eu li 90 livros em inglês. Eu li 90 livros. Não é porque eu leio muito, não, tá? É porque, na verdade, eu leio muito, mas não é porque eu leio muito de uma vez. É porque eu leio todo dia. É a consistência. E lá atrás, eu me comprometi comigo mesmo. Eu falei, eu vou ler todo santo dia, nem que seja uma página. Teve dia que eu li uma página, mas eu li, tá? É isso. E aí, pra você, ó, vou te indicar um livro aqui pro A1, que é bacana. Você vai pegar esse livro aqui, ó. Tô escrevendo aqui, tá? Esse aqui, ó. Murder on the Orient Express, by Agatha Christie. Esse aí é bem tranquilo de ler, ele não é muito grande, tá? Apesar do nome ali, que é Assassinato no Expresso Oriente, não tem nada de terror nesse livro, pode ler tranquilo, tá? É um livro que você vai conseguir acompanhar muito bem, tá? Se você quiser mais indicações de livros, tem uma aula minha aqui, chama assim, ó, você está fazendo o reading errado. Vai ali, procura essa aula, tá aqui no Instagram, tá lá no meu canal do YouTube, procura essa aula, no final da aula eu passo lá uma indicação de vários livros para você ler, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, vou encerrar a nossa live, mas não se esqueça do meu aviso. Hoje de noite nós teremos a nossa live de simulados às 7 horas do horário de Brasília. E logo depois da live de simulados, eu vou fazer uma entrevista com uma aluna faixa preta, a Wellen, pra gente ver a história dela, como que ela conseguiu tirar as notas mais altas do teste do IELTS. Beleza? No mais, tenham vocês um excelente dia e nós nos vemos na próxima live. Cheers!